Capítulo 3. Toda vizinhança devia ter uma grande dama. A grande dama de Sanditon era Lady Denham, e em sua viagem de Willingden para o litoral, o Sr. Parker fez a Charlotte um relato mais detalhado dela do que se fizera necessário antes. Ela fora com certeza muitas vezes mencionada em Willingden, por ser uma colega do Sr. Parker nos investimentos. A própria Sanditon não podia ser comentada por muito tempo sem que fosse introduzida na conversa Lady Denham. Que ela era uma senhora muito rica, que enterrara 2 maridos, que conhecia o valor do dinheiro, era muitíssimo respeitada e tinha uma prima pobre morando com ela. Eram fatos já conhecidos. Mas algumas outras particularidades da história dela serviram para aliviar o tédio de uma longa colina, ou de um trecho acidentado da estrada, e proporcionar à jovem visitante um conhecimento adequado da pessoa com quem ela poderia esperar conviver diariamente. Lady Denham fora uma rica senhorita Brereton. Nascera em uma família abastada, mas não se dedicara aos estudos. Seu primeiro marido fora o Sr. Hollis, um homem que possuía uma considerável extensão de terras, das quais faziam parte uma boa fração da paróquia de Sanditon, incluindo solar e mansão. Quando ela se casou com ele, aos 30 anos, o Sr. Hollis já era idoso. Os motivos dela para essa união não eram muito compreensíveis. Passados mais de 40 anos, mas ela havia cuidado tão bem do Sr. Hollis, trazendo-lhe tantas alegrias, que quando morreu, ele lhe deixou tudo, todas as suas propriedades, tudo à disposição dela. Após uma viuvez de alguns anos, ela foi induzida a se casar de novo. O falecido Sir Harry Denham, de Denham Park, que ficava perto de Sanditon, havia conseguido levá-la, junto com sua considerável renda, para seus próprios domínios, mas não obtivera o mesmo sucesso no objetivo que era a ele atribuído, de enriquecer permanentemente a família. Ela tivera cautela bastante para não deixar escapar qualquer coisa de seu próprio domínio, e quando retornou à sua casa em Sanditon, por ocasião da morte de Sir Harry, tinha se gabado a uma amiga de que, se não havia obtido nada da família, exceto o título, também não tinha dado nada por ele. Pelo título, deveríamos supor, ela havia se casado, e o Sr. Parker reconhecia que, aparentemente, existia algum valor nele, a ponto de fornecer à conduta dela uma explicação natural. Às vezes, há um pouco de prepotência, mas não é nada ofensivo. E há momentos, há ocasiões em que o amor dela pelo dinheiro vai muito além do limite, mas é uma mulher de bom coração, uma mulher de muito bom coração, uma vizinha muito prestativa e amigável, uma personalidade alegre, independente, valorosa, e suas faltas podem ser inteiramente imputadas à falta de estudo. Tem um bom senso natural, mas que é pouco cultivado. Tem uma mente ativa e também uma estrutura física saudável
para uma mulher de 70 anos e participa das melhorias de Sanditon com um ânimo verdadeiramente admirável. Embora vez ou outra certa pequenez de fato se manifeste, ela não consegue aguardar uma situação futura como eu gostaria que fizesse e fica alarmada com uma despesa insignificante no presente sem considerar os lucros que ela lhe terá em 1 ou 2 anos. Ou seja, nós pensamos de forma diferente. De vez em quando, consideramos as coisas de forma diferente. Senhorita Heywood, aqueles que contam as próprias histórias, a senhorita sabe, devem ser ouvidos com precaução. Quando nos vir juntos, a senhorita julgará por si mesma. Lady Denham era de fato uma grande dama, além das necessidades comuns da sociedade, pois tinha muitos milhares de libras por ano para dar como herança, e 3 grupos distintos de pessoas que a cortejavam, seus próprios parentes, que poderiam, com muita justificativa, desejar suas 30.000 libras originais, os herdeiros legais do Sr. Hollis, que poderiam esperar ser mais agraciados pelo senso de justiça dela do que ele permitira que fosse pelo dele, e aqueles membros da família Denham, para quem seu segundo marido desejara obter um bom negócio. Por todas essas pessoas, ou pelos parentes delas, ela vinha sendo com certeza muito atacada, e desses 3 grupos, o Sr. Parker não hesitava em dizer que os parentes do Sr. Hollis eram os menos preferidos e que os de Sir Harry Denham eram os mais preferidos. Os primeiros, ele acreditava, haviam sido prejudicados de forma irremediável por meio de expressões de muito insensato e injustificável ressentimento na época da morte do Sr. Hollis. Os últimos tinham a vantagem de ser os remanescentes de uma união que ela certamente valorizava, de serem conhecidos dela desde a infância e de sempre estarem por perto para preservar seu interesse por meio de uma atenção moderada. Sir Edward, o atual baronete, sobrinho de Sir Harry, residia constantemente em Denham Park, e o Sr. Parker tinha poucas dúvidas de que ele e a irmã, a senhorita Denham, que morava com ele, seriam os mais lembrados no testamento dela. Ele sinceramente esperava que assim fosse. A senhorita Denham tinha muito poucas economias e seu irmão era um homem pobre, considerando-se sua posição na sociedade. Ele é um amigo entusiasta de Sanditon, disse o Sr. Parker, e sua mão seria tão liberal como seu coração, se ele tivesse a possibilidade. Seria um pobre assistente. Nas atuais circunstâncias, ele faz o que pode e está administrando um pequeno chalé de muito bom gosto, num pedaço de terra desocupado que Lady Denham lhe cedeu, e para o qual logo haverá, não duvido, muitos candidatos, mesmo antes do final desta temporada. Até o último ano, o Sr. Parker havia considerado que Sir Edward não tinha um único rival,
e era quem tinha as maiores chances de herdar a maior parte de tudo o que ela tinha para dar. Mas havia agora as reivindicações de outra pessoa, que deveriam ser levadas em consideração. Tratava-se das reivindicações da jovem parente de Lady Denham, que esta fora induzida a receber em sua casa. Depois de sempre ter protestado contra qualquer arranjo desse tipo e durante muito tempo e com muita frequência ter se deleitado com as seguidas derrotas que impusera a cada tentativa de seus parentes de introduzir essa ou aquela jovem como sua dama de companhia em Sanditon House, ela trouxera de Londres, na última festa de São Miguel, uma certa senhorita Brereton, que por seus méritos rivalizava com Sir Edward na preferência dela e tinha chances de garantir para si e sua família aquela parte da propriedade acumulada que eles com certeza tinham mais direito de herdar. O Sr. Parker falou com entusiasmo de Clara Brereton, e o único interesse de sua história aumentou muito com a introdução dessa personagem. Charlotte ouvia agora com mais do que um interesse vago. Era com atenção e prazer que ela ouvia a descrição da moça como sendo adorável, afável, gentil, despretensiosa, sempre capaz de guiar-se por um grande bom senso e, evidentemente, ganhando por seu valor inato as feições de sua protetora. Beleza, doçura, pobreza e independência não precisavam ser alimentadas pela imaginação. Com algumas exceções, uma mulher tem pela outra sentimentos imediatos e compassivos. Ele deu os particulares que haviam levado à admissão de Clara em Sanditon, como um bom exemplo daquela mistura de personalidade, aquela união de pequenez com bondade e bom senso, e até mesmo com liberalidade que ele via em Lady Denham. Após ter evitado Londres durante muitos anos, principalmente por causa daqueles mesmos primos que continuamente lhe escreviam, convidando-a e atormentando-a, primos que ela estava determinada a manter à distância, ela fora obrigada a ir até lá no último dia de São Miguel, com a certeza de permanecer ali por pelo menos 2 semanas. Ela fora a um hotel, hospedando-se sozinha, com toda a prudência possível para desafiar os já conhecidos altos preços do lugar, e ao final de 3 dias pediu a conta para examinar suas despesas. A soma foi tal que ela decidiu não ficar nem mais 1 hora no estabelecimento e estava se preparando em toda a fúria e perturbação por acreditar que tinha sido explorada e por não saber para onde ir para deixar o hotel, correndo todos os riscos quando os primos, os políticos e sortudos primos, que pareciam sempre ter alguém para espioná-la, se apresentaram nesse importante momento e, sabendo da situação dela, convenceram-na a aceitar durante o restante de sua estada as acomodações que sua casa mais humilde em uma região muito inferior de Londres poderia oferecer.
ela foi e ficou deliciada com a recepção e a hospitalidade e a atenção que recebeu de todos. Achou que seus bons parentes, os Breretons, estavam acima de suas expectativas e eram pessoas respeitáveis. Finalmente foi impelida, ao se inteirar pessoalmente da renda da família e das dificuldades financeiras que enfrentavam, a convidar uma das moças para passar o inverno com ela. O convite foi para uma moça, durante 6 meses, com a probabilidade de outra parente tomar o lugar da primeira, depois desse período. Mas ao selecionar essa primeira, Lady Denham havia mostrado a parte boa de seu caráter, pois passando pelas verdadeiras filhas daquela casa, escolheu Clara, uma sobrinha, mais indefesa e inválida do que qualquer outra, uma moça pobre que dependia dos outros para viver, um fardo a mais para um grupo que já carregava muitos fardos, uma pessoa que era tão inferior aos olhos de todos que, mesmo com seus dotes e qualidades naturais, estava se preparando para uma situação pouco melhor que a de uma babá. Clara voltara com ela e, com seu bom senso e mérito, tinha agora, ao que tudo indicava, garantido um lugar importante na consideração de Lady Denham. Os 6 meses logo se passaram e não se disse uma sílaba sobre alguma mudança ou permuta. Ela era a favorita de todos. A influência de sua conduta firme e seu gênio terno e gentil foi sentida por todas as pessoas. Os preconceitos que ela enfrentara no início por parte de alguns se dissiparam. Sentia-se que ela merecia confiança, que era a companhia ideal para guiar e suavizar Lady Denham, que por influência dela alargaria sua mente e abriria a mão. Era tão completamente afável quanto encantadora, e após ser beneficiada pelas brisas de Sanditon, aquela beleza alcançara a perfeição.